19 horas, né? Hora da gente começar nossos comentários. Mandando para vocês uma lista, né, com 5 questões. Também fazer aquela velha divisão do assunto, né? Uma questão aí de cada matéria, de cada tópico. E agora a gente vai fazer os comentários, ok? Claro, o ideal é sempre que o aluno tenha já tentado resolver, para agora a gente poder atacar aí direto aí a uma possível dúvida, alguma dúvida que tenha sobre aquela questão. A gente possa contribuir um pouco mais. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha na primeira questão. Vamos lá. Aí. Veja. Instituto AOCP. Prova técnica de laboratório, aquicultura. Primeira questão sobre hardware, ela fala o seguinte: sobre os conceitos relacionados a cache do processador, assinale a alternativa correta. Primeiro comentário aqui é o seguinte: quando se fala o termo cache, né, a palavra cache, ela pode ter duas utilizações. Uma, a ideia da cache ligada ao processador, e outra, o que nós chamamos de cache de disco, a cache do HD. Eu diria que nos dois casos ela tem a mesma função, tá? Aquela informação que é acessada com mais frequência, ela é trazida para essa área de cache para justamente agilizar, né? Tornar, né, mais rápido. A cache do processador, então aquela informação que está na RAM, está na memória RAM, e é acessada com frequência, ele tira da RAM, ele cria uma cópia para a área de cache, né? E o processador, a gente faz uma busca antecipada. Em vez de buscar da RAM, ele busca inicialmente da cache, o caminho é mais curto, e aí com isso ele ganha agilidade. Isso é a cache do processador, que é da questão. A cache de disco, a cache do HD, o aluno já deve ter ouvido falar, por exemplo, quando você faz uma busca no Google, ou quando você acessa uma página da internet, uma página que você acessou, ele cria uma cópia desta página no seu computador. A próxima vez que você acessar, em vez de ter que trazer toda a informação de novo, ele já tem parte dessa informação aonde? Na cache de disco. A cache de disco. Qual a proposta? Em vez de ter que carregar tudo de lá, que é mais longe, ele carrega de uma área mais próxima. Então, na verdade, a ideia da cache é a mesma. Agilizar. Ou, né, no acesso a uma página, que é o exemplo aqui, tá? Ou junto ao processador. Tranquilo? Bem, mas vamos ver o que ele fala aqui. Assinale a alternativa correta. A memória cache tem velocidade de acesso baixa em relação a outras memórias presentes em computadores pessoais comuns. A memória cache também é conhecida como memória flash. Não. Tá? A memória cache está flash, acho que já até vimos numa aula anterior, é a ideia do pendrive, é a ideia do SSD, é a ideia do cartão de memória, uma máquina fotográfica. Esses são exemplos de memória flash, né? Não entra aqui a figura da cache. A cache está presente apenas em servidores de alta potência e mainframes. Vamos lembrar, a cache, eu vou dizer que a maioria hoje, atualmente, dos processadores tem cache. Antigamente, nós até tínhamos essa ideia de processadores com cache e outros sem cache. Mas hoje é algo comum aí para todos. Ok? E mais? A memória cache é considerada uma memória externa por estar fisicamente distante do processador. Lembra que eu falei? Em vez de eu ter que buscar a informação lá da RAM, eu busco numa área mais próxima. Esta área mais próxima é a cache do processador. Então, no caso aqui, a cache está junto ao processador. Alguns processadores possuem 2 níveis de memória cache. E aí? Eu falei que antigamente tinha processador que nem cache tinha. Aí começou a se agregar a ideia da cache para agilizar. Já que eu não podia fazer o processador trabalhar mais rápido, eu trazia a ideia da cache para ajudar ele. Ajudar, na verdade, a conversação com a RAM. Ok? Eu quero que você guarde esta dica aqui.
olha só, né? Essa pirâmide mostra para nós algumas relações aí de memórias, tá? Quanto mais próximo do topo, maior a velocidade. Quanto mais próximo da base, menor a velocidade, maior é o volume, maior é a capacidade de armazenamento. E aqui você percebe que nós temos, vou pegar a caneta aqui, ó, a memória RAM, ok? A memória RAM tem a memória física, o pente de memória RAM, e tem aquele empréstimo, que seria a memória virtual. A memória virtual ela é tirada do HD para auxiliar a RAM. E aí temos a cache. Nós podemos colocar que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui está dentro do processador. Então, tanto o registrador como a ideia da cache, e aqui ele fala cache nível 1, cache nível 2, L1 e L2. Na verdade, alguns processadores têm até o nível 3. Nível 3. É como se eu fosse agregando fatias de memória, né? Conforme eu vou precisando de mais, eu agrego mais uma camada de cache. Então, né? E aí você vê que a cache ela é mais rápida que a RAM. Tá? Quanto mais próximo do topo, maior é a velocidade. Ok? O que mais estão aqui? O que a gente pode concluir? Que alguns processadores possuem 2 níveis de memória cache. Outros possuem 3, outros possuem apenas 1 e outros nem possuem. Sim, mas é aquele processador mais antigão, tá? Só para lembrar, isso, a ideia da cache surgiu lá na época dos 386. Faz tempo, tá? Lá na época do 386. Então, o processador 286, né, alguns nem eram nascidos, década de 80 aí, né? Nem tinha cache. Ele foi surgir a partir do 386. E aí surgiu o nível L1, depois L1 e L2, L2 sendo externa, foi trazida depois para dentro do processador, e hoje L1, L2 e L3. Pensando, né, uma atualidade, ok? Aqui é a nossa resposta, letra E. Letra E. Vamos dar uma olhadinha no chat, vamos ver o que o pessoal se manifesta lá. Opa. Aqui. Estamos com 3 colegas, né? Rafael entrou agora por último, tá? E aí? Questão número 1. Tranquilo, ok. Veja, essa parte física, a parte de hardware, é meio que sempre uma aposta. Se ele vai apontar para os periféricos, se ele vai apontar para o funcionamento do computador, relação de processador, características, configuração, ou memórias. Memórias é uma boa. E aí, memórias, tem a ideia do SSD, tem a ideia do disco rígido, tem a memória RAM, tem a memória ROM, tem a ideia da cache, da virtual. Então, tem todo um enredo aí, o funcionamento, a ligação entre essas memórias. Por isso que nessa aula de hoje, resolvi trazer para vocês, né, a questão falando sobre cache. Ok? Vamos lá. Roberta escolheu essa por eliminação. Realmente, né? É o tipo da questão que dá para a gente ir eliminando. Depende, claro, do que você sabe. Lembrar da pirâmide, você já sabe que a cache ela tem uma característica de ser velocidade alta. Ela é rápida. A memória cache também é conhecida como flash, né? Não. Lembra do exemplo de flash? Pendrive, SSD e cartão de memória. Está presente apenas em servidores de alta potência? Puxa vida, aí de repente o cara não conhece muito a cache e até não se discute quando você vai comprar um computador, não é um tipo de característica que tem em destaque, mas você deveria levar em consideração. Vai comprar um equipamento? Pergunta lá para o vendedor quanto que ele tem de cache. Aí você vai colocar o vendedor numa sinuca também, né? Pô, não sei nem que bicho é esse, não sei nem se vem, tá? Quanto maior a quantidade de cache, melhor, né, é o desempenho desta máquina, tá? Então não é só para máquinas de alta potência. E a memória cache é considerada memória externa? Não, está dentro, junto ao processador. Realmente, por eliminação, dava para chegar, ok? Vamos ver lá, vamos ver. Beleza. Uma olhadinha aqui. Não tinha certeza que tinha mais de um nível. Então fica aí a dica, né? O natural é ter 2 níveis.
Alguns processadores mais modernos, mais evoluídos, têm até o nível 3. Tem até o nível 3. Ok? Então vamos lá? Tranquilo aí, Rafael, tranquilo, Roberto Salete. Vamos lá. Sim, Próxima professor, questão. eu fiquei, hein, professor, fiquei um pouco na dúvida na D ali, mas eu marquei a E, mas eu fiquei um pouco na dúvida na D. Ficou meio balançado aí na D de dado, isso? Isso, só que eu marquei a E. Fui por eliminatória, assim, daí eu falei, achei mais bonito o E, eu falei, marquei o E. Mas fiquei bem na dúvida no D ali. Temos que cuidar essa aí, né? Até onde a sorte nos acompanha, né? Então, É, a memória cache é considerada memória externa, por estar fisicamente distante do processador. Então, pensa o seguinte, ele até fala a cache do processador. A cache do processador. Então, ele vem agregado ao processador. Não é o tipo de memória que eu consiga evoluir. Ah, vou botar mais. Não, só se eu trocar de processador. E aí, a ideia dela, como eu falei, você não tinha entrado ainda. Em vez de buscar lá da RAM, eu busco de uma área mais próxima. Então, o caminho para buscar a informação na cache é mais curto, porque ela está mais próxima. Então, realmente, né, fisicamente distante. Não, está próximo, está dentro, faz parte do processador. Tá ok? Então, é só para dar mais um material, uma base para eliminar. Legal essa letra D. ok, obrigado. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui a gente discutiu numa turma nossa presencial, o Roberto estava junto, né? E aí realmente não, né, eu acabei me atrapalhando, cometi acho que um equívoco ali na explicação, né? E vou colocar no domingão, já aproveito e faço um comentário bonitinho dele aí porque é uma questão legal, interessante. É a questão sobre Linux que eu falo, é a questão avançada. É a questão que a maioria do pessoal não sabe para onde resolver, ok? Então, se a banca quiser pegar um pouco mais pesado, esse é um assunto bom. A ideia de permissões. Permissões. Vamos lembrar, dentro do contexto de rede, ele fala rede no Linux, eu sou o dono de um arquivo, ou de uma pasta, de um diretório, e eu quero compartilhar. Quando se fala em rede, se pensa muito no compartilhamento. E eu vou dizer com quem eu quero compartilhar. E aí nós temos a seguinte classificação. Eu, como dono, eu faço parte de um grupo. De um grupo. E tem as outras pessoas que não fazem parte desse grupo. Então, eu sempre coloco em sala de aula, né? Eu sou o dono do arquivo. Vocês aí da sala, né? Deixa eu só mandar aqui o link para um colega. Tá? Então, vamos lá. Tá? Então, o que acontece? Eu faço parte, eu sou dono, vocês da sala fazem parte do grupo, e tem gente que não está estudando com a gente, esses são os outros. Eu, como dono, eu posso dizer que tipo de permissão esse arquivo vai ter. E quando a gente fala de permissão, existe a permissão em 3 tipos. Leitura, escrita e execução. Leitura, escrita e execução. Então, normalmente, o dono é o cara que tem o poder maior. Não, é dele. Então, ele vai poder ler, escrever e executar. Eu posso, ao compartilhar, dizer o que o grupo pode fazer. E eu posso, ao compartilhar, dizer o que os outros que não fazem parte do grupo podem fazer. Tá, tudo bem, tudo bem. Mas, e a interpretação dessa questão? Veja, suponha que no Linux um arquivo ou pasta, né? Na verdade, o termo pasta está errado, seria diretório, mas aí a gente faz vista grossa para isso. Possui as seguintes permissões de acesso. Tá? drwxrwxr-. E aí? E depois disso, suponha que foi executado o seguinte comando. Pode-se afirmar que após esse comando, o que aconteceu? O comando chmod é o comando para você alterar as permissões. Então, eu tinha esse tipo de permissão e eu alterei. Mas alterei o quê? Vamos entender o seguinte. Olha só. A situação inicial, esse drwx
RWX, R traço é o seguinte. RWX, leitura, escrita e execução. Read, write, writer e execute. Ok? Só mais um segundo. Mais alguém pedindo. Vamos lá, vamos lá. Se eu puder mandar o link depois, não. Depois não manda. É agora. Quer? Pega agora. Estou saindo do trabalho. Depois vai poder assistir no YouTube. Ok? Sarita, fica o recado. Depois você pode assistir depois no YouTube. Eu mando sim, pode deixar. Ok? Certão? Bem, mas voltando. Então, RWX, Read, Write, Execute. Eu diria que o dono pode fazer, tem poder para tudo. O grupo, que é a segunda sequência, também, o grupo também pode, na situação inicial, pode tudo. Ler, escrever, executar. E os outros, quando eu não quero dar a permissão, eu desabilito. E eu desabilito colocando um traço. Então, os outros só podem ler. Não podem alterar, escrever, write, e nem executar. Ok? Beleza. E esse ID inicial? Esse ID inicial, porque se trata de um diretório. Se fosse um arquivo, nós teríamos um traço aqui. Cara, esse traço, dependendo da posição, ele habilita, ele desabilita, ele tira, ele põe, ele é arquivo, ele é diretório. Cara, esse traço confunde bastante a gente. Ok? Então, esse primeiro, normalmente é um D ou um traço. D é um diretório e traço é um arquivo. Ok? E aí, eu dei o comando chmod. Isso aqui não é go, de vá, faça isso. Não. Aí o aluno tem que conhecer o Hugo. O que é o Hugo? Hugo é o que o dono, o que o grupo e o que os outros podem fazer. Então eu estou pedindo para alterar somente as propriedades do grupo e dos outros. Eu estou pedindo para alterar as propriedades do grupo e dos outros. Veja, adicionar ou remover. No caso, if, eu estou removendo. Estou tirando. Tirando o quê? Do grupo e dos outros, eu estou tirando a ideia da escrita e da execução. O cara tinha isso. Como eu tirei o WX, o que ele ficou? Só com R. Os outros, né? Tirou, mas já não tinha. Os outros não houve, não foram afetados, vamos dizer assim. Né? Eles nem perceberam isso. Eu só estaria tirando o WX, que eles já não tinham, continuou assim. Então, nós tínhamos uma situação inicial, após ter dado o comando, como é que ficou? O dono podendo tudo, e o grupo e os outros podendo apenas, né, fazer a leitura, não podendo escrever nem executar. Ok? Pessoal, guarda isso, ó. Hugo. Existe também a possibilidade de aparecer um A aqui. Né? Em vez de eu dizer que eu quero alterar do usuário, do dono, do grupo e dos outros, eu posso usar o A, que é para todos. Para todos. Ok? All. Perfeito. Então, dado esse comando, chmod, alterando do grupo e dos outros, tirando a escrita e a execução, como é que ficou? Nenhum usuário, com exceção do dono, pode acessar ou modificar, porque os outros só podem fazer a leitura. Só pode leitura. Quem pode tudo, o dono continua podendo tudo. Ok? Resposta aqui para nós é B de bola. B de bola. Questãozinha boa. Que eu resolvi trazer de novo aqui para o domingão, né? Para a gente poder discutir com o aluno, apresentar ele de uma forma, né, mais bonitinha, organizada, né? Para não ter mais erro nesse tipo de questão. Ok? Vamos lá para o chat. Vamos ver o que o pessoal se manifesta aí. E aí? Carlão. Apareceu o Carlão agora. Ih, entrou o Carlão e saiu o Rafael. Tá?
Dúvidas nessa questão? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo? Ok. Carol, a questão 1, né? Se perdeu o comentário, assiste depois lá, está sendo gravado, né? Pode assistir por lá depois. Perfeito. Quem mais? Deixa eu ver se mais alguém mandou mensagem para nós aqui. Não, estamos tudo certinho. Roberta, ficou melhor agora o comentário da questão, que você tinha assistido a aula na turma presencial. Ok. Carlos, dúvidas? Opa, ótimo, beleza. Carlão, está acompanhando a gente? Pessoal, só quero lembrar os colegas, né? Como eu sempre falo em todo encontro, esse domingão aqui ele é gratuito, grátis, tá? Mas, para ele se manter, a gente conta com a colaboração, com a doação de vocês. Se manter, eu digo no seguinte sentido, o aplicativo, né, o Google Meet, para usar para gravar, para que a gente possa gravar e colocar isso no domingo, e tem um custo. Então, né, a gente pega essas doações e tenta bancar, né, esse custo aí, né, do aplicativo, do trabalho de baixar, tudo, né, tenta compensar. Só que o que a gente tem percebido é o seguinte, não estou nem falando das doações, não estou falando disso, eu estou falando da participação. Esse é o nosso 10º domingão, 10º. E a gente for ver, ele vem, né, não há um valor, doação fica lá, né, é que nem o Criança Esperanças, né, dita tal, doa tanto, né, você escolhe, ok? Mas veja, o que eu quero dizer é que a participação vem diminuindo. Se a gente for ver, até o que está publicado no YouTube, que é livre para as pessoas acessar, né, temos lá 30, 40, 30, 20, o último domingão 15, tá? Então, eu vou dizer assim que esse evento, esse programa, ele está sob análise, sob avaliação. De repente, vamos ter que suspender o domingão, achar uma outra ferramenta, um outro tipo de forma de alcançar o aluno. Também não adianta, né, a gente ficar batendo nisso, ficar insistindo em levar esse tipo de pergunta para a gente participar, tudo, e não ter um retorno. Tá? Quer ver? Dá uma olhadinha. Vamos lá. O que nós temos hoje oferecendo para o aluno? Domingo, o Domingão do Marcião. Segunda, a turma EAD também está, né? Essa tem um custo, e realmente está baixo a procura. Vamos ver amanhã é dia, né? Da segunda. Terça, aula sobre funções. Né? Nós temos já um público que contratou o pacote, os demais estão vendo a aula isolada, né? A gente vai finalizar, mas volto a dizer, a procura é baixa, e um bom exemplo é esse produto novo que a gente tentou colocar, e você decide, onde você escolheria o assunto. Dá uma olhadinha como é que está a votação, né? 3 pessoas pedindo comandos do Linux, 3 pessoas pedindo funções de planilha, uma pedindo tecla de atalho, e uma pedindo tipo de conexão. Então, na verdade, né, um grupo onde a gente coloca aí para o pessoal decidir o que assunto quer ver, participação de 8, tá pequeno. Votando. Depois que é escolhido o assunto, imagina quantos vão assistir essa aula. Então, esse é outro que também está sob a avaliação aí, se vai ser suspenso ou não. Tá? A aula sobre funções a gente vai, claro, manter, porque tem que fechar as nossas 100 funções. Está sobre análise, também aqui, segunda também. Vamos ver amanhã como é que é, se ela tem alguma, né, se dá uma aquecida, se mexe, senão realmente também vamos ver o que a gente vai fazer com esses eventos aí. Perfeito? Vamos lá? Vamos ver o que o pessoal se manifestou aí, para a gente ir para a nossa terceira questão. Opa. Aqui. Já é o 10º. Esse é o 10º encontro. Só o primeiro, né, como eu falei,
Eu adquiri o Google Meet depois. No primeiro a gente fez a aposta, teve bastante gente. Não, acho que vai vingar. Então daí a gente contratou o plano do Google Meet. Então, sou o primeiro que não está gravado. Os outros 9 estão todos eles lá no YouTube. Perfeito? E lá você vai ver como é que está a visualização, né? E lá é gratuito. A nossa amiga Sarita disse que vai assistir depois, né? Então tem um pessoal que está interessado e está assistindo. O grande problema é você a gente criar esse compromisso, criar esse ato, criar a ferramenta, né? Então, de repente, a gente vai ter que achar uma outra forma de levar essa informação, sem ter esse compromisso da interação, que eu achei legal, né? O aluno poder tirar dúvida, poder participar, poder questionar. Mas também, se não há um envolvimento, não há uma participação, não tem por que manter a ferramenta. Certo? Vamos lá. Essa é da UFES, assistente em administração. Uma nova planilha foi criada do LibreOffice Calc e nela as linhas de 1 a 4, na coluna A foram preenchidas de cima para baixo com os valores menos 10. Então aqui realmente tem o valor menos 10, o valor 5,7, o valor 2,8 e o valor 4. Por que eu falo isso? Porque do lado é fruto de uma função. Que tipo de função eu poderia colocar aqui que pudesse trazer o valor 10, tá? O resultado 10. Que tipo de função eu coloco aqui para que ele traga o resultado 6? Então aqui é o valor, foi digitado. E aqui é uma função trazendo isso como resultado. Vamos ver o seguinte, vamos começar eliminando a letra A. E aí, por que eu eliminei a letra A? Alguém sabe? Porque não existe a função max. Existe a função máximo. Max não tem. Poxa, então elimina também a letra C. Bom, tá bom. Vou eliminar a letra C. E aí, sobrou o quê? O primeiro, que é um 10, ele troca ABS ou int. O que é a função ABS e o que é a função int? Ó, na nossa aula de funções, nós não vimos ainda, né? Tem sempre para ver, tá? Mas não vimos a função ABS. Mas a função ABS é o valor absoluto. É o valor sem o sinal. Ok? O valor sem o sinal. Se eu pegar o absoluto de A1 é menos 10, o absoluto de menos 10 é 10. Tá valendo. Tá valendo. Int é pegar a parte inteira. Tu entende que a parte inteira é ignorar a decimal? O inteiro de menos 10 é quanto? Não fala 10, pelo amor de Deus, é menos 10. Menos 10 não tem decimal. Então eu vou riscar aqui porque não seria o resultado da função int. A função int traria como resultado menos 10. Ok? Então ficamos no ABS. E agora? Segunda. Existe a função arred? Existe. E existe a função par. O arred, geralmente ele tem um segundo argumento que é com quantas decimais. E aí, na aula de funções, a gente tem mostrado isso. Tem alguns argumentos que são obrigatórios e outros que são opcionais. O segundo argumento do arred, que é com quantas decimais, é opcional. Se eu não informar, pressupõe com 0 decimais. Ou seja, quanto é que é 5,7? Eu quero trazer 100 decimais. Quem vai morrer é esse. Regra do arredondamento. Quando o valor que vai ser cortado for maior ou igual a 5, arredonda. Vai aparecer 6. Ó, tá valendo. Qual é a outra possibilidade? A função par. A função par traz o par mais próximo. 5,7, 5 é ímpar. O próximo par é 6. Então, eu diria que tanto aqui como aqui, as duas funções existem, vão trazer como resultado 6. Então, esse aqui não ajudou em nada para eliminar. Agora, aqui é igual. O que faz a função máxima?
retorna o valor máximo. De A1 até A4, ó. De A1 até A4. De A1 até A4. Menos 10, 5,7, 2,8 e 4. Qual é o máximo? Veja, ali é menos 10, ali é o mínimo. O máximo é 5,7. Mas, né, tá nas duas, então, sem mistério. E a última? A1 dividido por 4 ou a soma de A1 até A4? É o seguinte, quanto é que dá? Menos 10 dividido por 4. 2,5? Não, professor. Menos 2,5. Menos. Então, vou riscar aqui. Agora, quero passar um trabalhinho e somar tudo isso. Soma aí, menos 10 mais 5,7, menos 4,3, mais 2,8, mais 4, 2,5. Então, aqui, fechou. Fechou. Realmente, a letra B atende a todos. Cada uma dessas funções vai trazer o B1, B2, B3 e B4, respectivamente. Resposta é B de bola. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no chat? E aí, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Beleza, né? Carlão, Roberta, né? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Podemos seguir? Podemos seguir. Essa é a nossa terceira questão. Temos mais duas para ver, né? Se o pessoal não tem dúvida, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A próxima é de editor de texto, é de writer. Banca FGV, uma prova de 2020, TJ do Rio Grande do Sul. Engraçado, como as provas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul curtem, gostam dessa ideia do localizar e substituir. Se você pegar historicamente, claro, aí tem um detalhe. Em outros concursos, não foi a FGV que montou. Tivemos outras bancas, FAURGS, Fundatec, tanto tudo. Mas esse tipo de cobrança sobre localizar e substituir é algo comum, é algo muito usual, regional lá do Rio Grande do Sul. Ok? Então, né, achei interessante, porque esse tipo de cobrança já caiu outras vezes em provas regionais lá do Sul, né, e não pela FGV. Então, há um troca-troca entre as bancas. No LibreOffice Writer, a operação de busca, localizar, oferece, dentre outras opções, diferenciar maiúscula e minúscula e somente palavra inteira. Nesse contexto, considere o conteúdo de um documento exibido a seguir. Então, o trecho que me interessa é esse. A caixa preta foi encontrada encaixada numa caixa de madeira e com mais 2 caixas foi enviada para a caixa postal. E, caramba, parece que esse trava-língua, né? É cheio das caixas. Considerando-se busca nesse documento inteiro, no qual o texto de busca é caixa, estou buscando pela palavra caixa, e as duas opções de cima lá, né, o diferenciar maiúscula e minúscula, tá, tenham sido assinaladas, o número de trechos que o documento, tá, de trechos do documento que seriam destacados é. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês o localizar e substituir. Então aqui a pessoa vai mandar pesquisar por caixa, mas observe que o caixa que ele está colocando, ó, caixa, cadê? Aqui, ó, é minúsculo. E é importante isso porque ele está pedindo para diferenciar maiúsculo e minúsculo. E ele dá somente a palavra inteira. Então na frase, ó, esta caixa ele não pega. Primeiro que não é a palavra inteira e começou com C maiúsculo. Essa ele não pega. Foi encontrada encaixada, não, palavra inteira. Então, apesar de estar tudo minúsculo, é só o caixa sozinho. Esse não pega. Este pega numa caixa de madeira e com mais 2 caixas. Ó, graças a esse S, não pega. Foi enviada para a caixa postal, apesar de estar caixa sozinho, e um C maiúsculo.
esta caixa não pega também. Então, moral da história, dessa caixalhada toda aí, quantas caixas ele sinaliza? Uma, apenas uma. Por quê? Porque foi marcado o diferencial maiúsculo minúsculo e foi marcado somente a palavra inteira. Então, naquela pesquisa, ele vai, naquela localização, ele vai procurar apenas por um. Vamos lá. Localizar, a tecla de atalho é o Ctrl F. Localizar e substituir, a tecla de atalho é o Ctrl H. Não tem nada a ver com a questão, mas é só para a gente lembrar porque é uma cobrança boa de prova. Teclas de atalho. Ok? Resposta aqui, letra B de bola. Vamos dar uma olhadinha no chat? E aí? Dúvidas? Tranquilo, Salete? Tranquilo, Roberta? Carlos? Vamos para a próxima? Vamos para a nossa última questão. Última questão. Fundatec, Câmara de Ituporanga, Santa Catarina. Utilizando o Mozilla Firefox, qual é a funcionalidade do botão indicado pela seta em vermelho? Na imagem abaixo. Olha só, né? Aqui não dá para... Deixa eu ver aqui no meu... Não, né? Meus livros ficam um pouco mais acima, tá? Tem um nicho ali com os livros, né? Aquela imagem, ela lembra muito aqueles livros e aquele outro sempre do ladinho, assim, para dar um apoio, dar uma base, né? Um suporte para aqueles livros não caírem, tá? Só para dizer o que a imagem lembra. O que a imagem lembra. E aí? Essa imagem é ver histórico, favoritos, entre outros. Fechar o navegador? Não, fechar o navegador é aqui, ó. Aqui, aqui. Atualizar o navegador? Nós temos, quando tem uma atualização disponível, nós temos uma setinha. Que não está aparecendo aqui para nós. Não tem nenhuma atualização disponível. Atualizar o Windows, buscar novas versões do Windows, bobagem. Então, realmente, né? A ideia do ver histórico, favoritos, entre outros. Lembrando que eu posso pedir para exibir o histórico, Ctrl H. Eu posso pedir para exibir os favoritos, Ctrl I. Eu posso pedir para adicionar favoritos, né? Adicionar Ctrl D. E eu posso pedir para excluir o histórico, que é o nosso Shift Delete. Tranquilo? Então, mais algumas teclinhas de atalho aqui associado a esse tipo de recurso, ferramenta. Aqui para nós, fácil, fácil. O botão, uma cobrança mais visual, né, é ver o histórico favoritos. Porque hoje ele está junto, né? Antigamente, né, era tudo separadinho. Hoje você tem junto, né, ele vai trazer uma janela ali, uma caixa, e aí ele tem lá as guiazinhas do histórico e dos favoritos. Ok? Resposta aqui para nós, letra A. Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui. Bem, fechamos nossa bateria do dia, né, de 5 questões. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Vamos ver se o pessoal, né, a gente vai postar isso aí depois lá, a gravação. Vamos ver se o pessoal participa, se o pessoal, né, passa a visualizar mais os vídeos, tá? Para que a gente continue mantendo aí essa programação, ao menos no domingo, né? Trazendo para vocês questões aí para você poder, né, aprender um pouco mais. E também a ideia de que hoje as questões estão muito focadas na Polícia Civil. Então, daqui a pouco surgindo aí um comentário sobre PRF, sobre Polícia Federal, vamos colocar questões, de repente, de outro concurso. Perfeito? Bem, ó, né? Alguém pedindo o link agora. O link vai agora só depois da aula já gravada, porque estamos encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Perfeito? Quem vem amanhã na aula presencial, até segunda, certo, Roberta? Quem vem na aula EAD, temos aí, né, amanhã também a lista de questões. E para os demais, um bom domingo e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.